Vamos então para a informação. O nome de Alexandre de Moraes saiu da lista da OFAC, né? Então, você aqui da nossa redação foi o primeiro a confirmar esse dado. Então, por favor, você pode trazer aí a confirmação para nós? Paulo, é aquilo que vinha sendo dito desde o começo de dezembro, existia uma negociação. Nosso trabalho é tentar agora olhar para trás e ver, tentar encontrar os motivos, mas é oficial, o ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa Vivian e o Instituto Lex foram retirados da Lei Magnitsky Global. Essa decisão muito provavelmente foi tomada pelo presidente Trump e não por algum membro importante do governo Trump. É o fim da Lei Magnitsky, então nada impede que segunda-feira eles coloquem de novo, né? Mas é oficial, Paulo, e a gente tô aqui com o telefone, presumo que o dos senhores também, trocando mensagens, enfim, conversando com uma pessoa ou outra aqui, buscando mais informações, mas é oficial. E aquela informação que havia sido publicada pela revista Oeste, nós publicamos aqui no PH Vox, de que essa negociação estava bem encaminhada, que estava na mesa do Trump, que era uma decisão política e não mais direcionada somente à questão dos direitos humanos, ela estava bem encaminhada. E chegamos ao dia de hoje com essa confirmação, então. E muito provavelmente ninguém está falando, a gente não tem como confirmar isso, mas é muito provável que os vistos dos demais juízes que foram retirados lá em julho tenham sido devolvidos, tá? Eu não tenho ainda como confirmar isso oficialmente, é apenas uma especulação minha, jogo aqui para a bancada, para o Paulo e para o Bernardo, mas se ele devolveu, se ele retirou a Magnitsky, a probabilidade dele ter devolvido os vistos é enorme, tá? Paulo Henrique, essa é a minha primeira informação. Eu vou tentar aqui pegar mais alguma coisa para trazer para nossa audiência, Paulo. Perfeito, Ivan. E eu quero chamar a atenção também, porque ontem nós tivemos um tweet do Christopher Landau, que é o subsecretário. Eu ia mencionar isso, Paulo. Excelente você trazer. Não, perfeito. Então eu vou fazer o seguinte: eu só vou mostrar aqui o tweet, Bernardo, e passo para você comentar. Isso, pode ler. Eu acho que a leitura é fundamental. Perfeito. Então só vou colocar aqui na tela este tweet e em seguida passo para o seu comentário para a gente começar aí as primeiras repercussões. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Então tá aqui na tela, né? Vamos lá. Christopher Landau. Os Estados Unidos têm expressado consistentemente preocupação com os esforços para usar o processo legal para transformar as diferenças políticas no Brasil como armas e, portanto, saudam o projeto de lei aprovado pela Câmara Baixa do Congresso Brasileiro como um primeiro passo para enfrentar esses abusos. Finalmente estamos vendo o início de um caminho para melhorar nossas relações. Bernardo, por favor, meu caro. Paulo, bom, primeira coisa, né, nós ainda não sabemos o que está por trás disso, mas nós podemos supor o que está por trás disso, em função de tudo que a gente já especulou até agora, das fontes que nós tínhamos trazido e foi depois noticiado pela revista Oeste, de que havia uma negociação por trás, muito compatível com o que depois ficou conhecido como o novo Plano Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Então, aparentemente, aquela negociação que estava posta à mesa, né, ela andou. Né? E o final, PH, se você puder colocar de novo o tweet do Christopher Landau, o final deste tweet é que deixa entender que isto de fato aconteceu. Você consegue colocar? Então ele diz ali, ó, finally we are seeing the beginning of a path to improve our relations, né? Ou seja, finalmente estamos vendo o começo de um caminho para melhorar nossas relações. Então, aparentemente, então, foi dado o start para melhorar as relações. O que não significa melhorar as relações para os brasileiros. Uhum. Então, quando você lê isso, você tem que ler com a cabeça do Landau. Você tem que ler isso com a cabeça do novo Plano Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que é basicamente utilizar o campo de influência dos Estados Unidos
não para mais ter influência, mas para colher benefícios, né? E manter a América em primeiro lugar, principalmente no hemisfério ocidental e no Indo-Pacífico. Estas são as prioridades do Trump agora, segundo o novo Plano de Segurança Nacional. Se isso vai envolver ou não uma estabilização do regime brasileiro com o Lula ou sem o Lula, aí já é uma decisão do Trump, do Rubio, do Pete Hegseth e de toda a cúpula, né, do governo americano. Então, a negociação deve ter sido grande, né, ou seja, os assets que o Brasil vai ter que dar são muito importantes. E outra, nós já vamos entrar em quais são. Eu acredito que essa retirada dos vistos, ela deve ter sido uma condicional, tá? Estou especulando aqui, tá? Nós não estamos mais no campo dos fatos. Já vi que o Ivan concorda comigo. Mas deve ter sido uma condição que o Brasil impôs para aceitar o acordo. Ou seja, vocês retiram, nós aprovamos aqui a dosimetria, e aí entram os outros acordos, né? Que é, por exemplo, terras raras, o acesso a terras raras e não mais a China, deixar que a Starlink entre aqui e não mais as empresas americanas para o serviço de satélite brasileiro, afastar as relações com a China. Esses eram os termos do acordo que a gente sabia no passado, não sei se foram estes que foram acertados. O combate do governo brasileiro em parceria com o governo americano contra a PCC e Comando Vermelho, e em troca os Estados Unidos não colocariam essas organizações como FOT, né, como organizações terroristas internacionais, e eu acho que eram estes basicamente os principais termos, né? Se eu estiver esquecendo de algum, você me ajuda, mas eu acredito que esses eram os principais termos. Eram esses. Uhum. Pode ser que entre mais. No que a gente sabia anteriormente dos termos, a questão da dosimetria, anistia, etc., não estava posta. Sim. Então, talvez ela tenha entrado num acordo, né? Não sei. Né? Agora, o que isto significa para nós, ou seja, para a população brasileira, aí já é um termo diferente. O Trump deve estar colhendo benefícios tremendos com isso, que é o que, na verdade, ele quer. Né? Ou seja, pensar que o Trump é o presidente do Brasil é um engano nosso. Nós estávamos muito esperançosos, confesso todos nós aqui, de que a manutenção da Magnitsky e talvez outras sanções e ações do governo americano pudessem ajudar a gente a segurar, mas a Magnitsky não teve efeito prático nenhum, né? Ou se teve, a gente não ficou sabendo, foi muito pouco. E o que aconteceu, na verdade, foi que os ministros recrudesceram as suas ações, né? Nós pudemos ver a anulação do Senado Federal com a ação do Gilmar Mendes, depois recuou, impedindo que o povo protocolasse pedidos de impeachment, que estava uma prerrogativa do Procurador-Geral da República, mudando a quantidade de votos, etc., ou seja, anulando o poder do Senado. E ontem nós vimos o fim do Congresso Nacional, né, com a cassação da cassação, né, da Zambelli, ou seja, da anulação da manutenção da Zambelli como deputada. E aparentemente o Congresso não fará nada contra isto. Então, realmente parece que o Moraes está com superpoderes, né? Inclusive conseguindo dobrar os Estados Unidos numa das suas principais armas diplomático-econômicas, né, de sanção a países, instituições, enfim, pessoas, né? Isto é uma coisa da qual nós temos que, bom, já não falando mais como jornalista, mas como cidadão brasileiro, da qual nós temos que lamentar, mas ela acontece porque, de fato, os Estados Unidos não viram nenhuma ação por parte do Brasil. Ou seja, a sanção Magnitsky na cabeça do americano era para dar o começo do início de um processo de mudança de padrão de regime. Ou seja, ela era para ser apenas o início, a faísca inicial do pavio que iria começar a mudar as coisas. Mas ainda que o povo tenha ido às ruas, e de fato o povo foi diversas vezes esse ano, né? Nada aconteceu. A Magnitsky veio, nada aconteceu. Bolsonaro foi preso, primeiro preventivamente, né, em casa, agora foi preso, condenado, etc. Nada aconteceu. O Senado foi anulado, nada aconteceu. O Congresso foi anulado, nada aconteceu. Bom, o que eles estão falando? Bom, a única coisa que nós podemos fazer para mudar a situação no Brasil é entrar com, né, fazer o que eles estão fazendo na Venezuela. Parar com 30% da frota ali no Lago Paranoá, né, entre aspas aqui, para usar a expressão do ministro,
e fazer uma operação militar. Mas isto não irá acontecer num futuro de curto, médio prazo, acredito eu. Não sei se os senhores concordam comigo, mas eu não vejo isso acontecendo num futuro previsível, né? Então, aparentemente, o povo brasileiro está deixado agora à sua própria sorte, né? E os Estados Unidos, que não tinha visto fruto desta sanção, que foi, na verdade, um voto de confiança, podemos interpretar assim? Não, senhores? Um voto Sim. de confiança do governo americano no Brasil, mas como o Brasil não tem meios de reação, o Brasil não tem, vamos dizer assim, o seu sistema de freio e contrapeso, ele é deficitário, ele está cheio de ferrugem, ele está cheio de vícios e cheio de burocracias que o impedem de funcionar corretamente. Os Estados Unidos não viu e falou, olha, nós vamos manter essa sanção, nós estamos perdendo a oportunidade, né, de ganhar uma série de coisas que podem nos beneficiar, né, como tirar a influência da China, ganhar poder de inteligência e controle econômico na parte de satélites, ter acesso a ativos raros, que se você leu, e recomendo a todos que puderem ler, se não puderem ler inglês, que coloquem num tradutor, ou então sejam alunos da BWay, né, que é aqui patrocinadora do canal. Mas leiam, são 29 páginas dos documentos da Segurança Nacional dos Estados Unidos, e lá eles falam da importância dos ativos críticos. E o Brasil é o segundo maior país que tem terras raras e ativos críticos que são tão importantes para os Estados Unidos. Então, isso deve ter pesado. Eu lembro que numa conversa, alguns meses atrás, um mês e meio, talvez, eu tinha conversado com o Ivan sobre exatamente esse ponto das terras raras, e a gente avaliando se as terras raras valeriam a pena ou não, né, para o governo americano. Aparentemente, apenas as terras raras não eram fundamentais. Mas a terras raras, retirada da China, serviço de satélite, combate ao narcotráfico, etc., né, os Estados Unidos fez a conta e falou, bom, isso tem muito mais poder para mudar a situação brasileira, que é uma mudança real e concreta que nos beneficia, do que ficar esperando que o Congresso, ou sei lá mais quem, vai fazer alguma coisa, porque até agora não fez, de julho até agora. Eu lembro do dia da sanção, porque do dia 30 de julho, porque é o dia do aniversário da minha esposa, eu lembro da alegria dela naquele dia, né? Foi o presente de aniversário para ela. E hoje, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, nós tomamos essa bola nas costas, né? Então, eu acredito que os fatos falam por si, ou seja, não adianta a gente chorar, dizer o professor Olavo, né, quando a situação é perigosa, tenha calma, né? Não sei se os senhores querem comentar, mas eu fiz, na época que, umas 2 semanas atrás, quando a gente estava com a suspeita de que a Magnitsky ia cair, eu já tinha montado uma análise do que poderia acontecer e o que isso significava, né? Mas eu vou abrir espaço para vocês e a gente pode comentar. O Lotus aqui diz que America First, né? Exato, né? Ou seja, America First e não Brasil First, né? Então, a ideia toda é que os Estados Unidos sejam o líder das Américas, né, em benefício da América. O Trump está olhando para o seu próprio país, que ele foi chamado a governar, e infelizmente o Brasil não reagiu aos lançados da própria sorte. Mas é isso aí. O Bernardo está com uma pequena falha da conexão, acho que mas deve estabilizar daqui a pouquinho. Tá até pelo Musk deixando para trás. Mas vamos lá. Eu quero fazer alguns comentários iniciais aqui também, para a gente aprofundar. Assim, senhores, eu vejo 3 pontos principais que devem ser discutidos aqui, tá? Concordando plenamente com os amigos, o que eles colocaram aqui. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção e que me preocupa bastante é que esse script do relacionamento América Latina e Estados Unidos, ele está se repetindo, que os governantes da América Latina prometem coisas já com 2, 3 intenções à frente e depois eles não cumprem aquilo que eles acertaram. Chaves passou o Obama para trás, assim. Nós vimos o Biden sendo passado para trás assim também, com o próprio Nicolás Maduro. Vimos isso acontecer na Colômbia em relação... Não, e o PH, só um detalhe, foi uma traição que o Maduro fez com o Biden, que foi assim, ele conseguiu tudo que ele queria e não cumpriu nada do acordo, né? Nada. E o Biden não fez nada. Cumpriu nada. Exato. E agora, pessoal, escrevam, tá? Isso vai acontecer no caso do Brasil. A influência chinesa no Brasil não vai diminuir.
Algumas Por coisas de contrário, fachada irá vai acontecer. aumentar. Vai aumentar, tá? Vai aumentar. Inclusive, a cultura jurídica chinesa, sobretudo, vai aumentar no Brasil. A repressão contra opositores políticos, ela vai ser refreada por um momento inicial, só que aqui que isso me preocupa, tá, pessoal? Eu acredito que a dosimetria, pegando ali o que o Christopher Landau colocou, foi como olha, estamos aqui então dispostos a negociar, tá? E isso talvez não seja bem entendido, quando eu digo bem entendido no sentido de que não tem uma compreensão clara dentro do que está acontecendo do Brasil por parte dos americanos, e aqui eu volto a repetir uma coisa que eu já falei sobre a cultura americana. Eles trabalham com a presunção da boa-fé. Eles não trabalham com a presunção da má-fé, como acontece dentro do Brasil. Né, Ivan? A gente já esteve por lá, já lidou com os americanos, eles são assim. Eles têm a presunção da boa-fé. Então, o que eu vejo em cima disso daí, que é o que muitos podem classificar como a inocência do lado de cá, mas que ali, em última instância, o que nós vamos ver é novamente o não cumprimento de diversos desses acordos ou meios de ludibriar, tá? Meios aí de ludibriar o que virá pela frente daqui. Outra coisa, por que eu disse a questão de refrear a perseguição a políticos no primeiro momento? Porque, com certeza, foi posta nessa negociação, eu digo com certeza não, porque eu não tenho como ter a certeza, mas eu tenho uma convicção muito firme de que foi posta nessa negociação que não haveria, tá? Não haveria aqui no Brasil, ou não haverá, melhor colocar no futuro, caça às bruxas a candidatos políticos, tá? E o que isso significa? Que aqui no Brasil, então, teremos eleições livres e garantias, pelo menos ali, né, de boca, de que isso aconteceria. Eu vi isso na Venezuela acontecer 3 vezes já, tá, pessoal? Inclusive com o próprio Trump. Agora, nós vivemos a eleição de 2022. O Peter Turguniev, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que acho que ela traduz melhor a situação que envolveu a eleição de 2022. Foi posto um dedo na balança para aumentar o peso de um dos lados. O dedão na balança foi posto, e a gente sabe como esse dedo na balança funciona aqui no Brasil. Então, não estou falando de fraude eleitoral, para deixar isso aqui bem claro até para as autoridades do Brasil. Mas houve, né, um dedo na balança, acho que é uma expressão bastante feliz que a gente pode colocar. E, além disso, né, tem um outro ponto também que eu quero chamar a atenção aqui, principalmente daqueles que já são aqui inscritos do PH Vox, que acompanham as nossas análises de maneira contínua. 2 pontos, na verdade. O primeiro, que quando as sanções inicialmente, as econômicas, foram anunciadas ao Brasil, muitos dos amigos que estão aqui nos assistindo agora ouviu um alerta que nós fizemos, mais especificamente eu fiz, né, e falei, olha, pessoal, entendam uma coisa, dependendo do que acontecer e o que for oferecido ao Donald Trump, ele retira essas sanções, tá bom? Isso está registrado aqui em vídeo no canal. E depois eu repeti isso por outras vezes, inclusive citei a questão das terras raras. Depois a gente pode até resgatar esse vídeo, se for o caso. Mas muitos da nossa audiência, quem lembra disso, pessoal, que estava aqui no dia, se quiser, coloque um lembro aí, né? Porque não é uma questão de tentar se eximir. Claro que as coisas vão acontecendo. O outro ponto que nós temos, e que aqui eu vejo que é um ponto bastante curioso, e eu quero ver como vai ser dentro dos Estados Unidos da América. Tá, pessoal? Por quê? São 2 pontos. O primeiro, nós estamos falando de uma lei que foi criada para fins humanitários. Eu cheguei a citar isso nas últimas semanas. Tá? Essa lei criada para fins humanitários, ela não pode ser utilizada como um objeto de pressão política, tá? E essa, pelo menos, é a impressão que acaba parecendo que foi. Tá? Essa é a impressão que pode passar, e isso vai ser um prato cheio para o Partido Democrata,
inclusive pedir escrutínios dentro da Secretaria do Tesouro, dentro da Secretaria de Estado e da própria administração Trump. Outro fator, muitos congressistas e figuras importantes dentro dos Estados Unidos do Partido Republicano colocaram a sua credibilidade, o seu trabalho e o seu esforço em cima da aplicação da sanção da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E nós estamos aqui falando de um momento que o Partido Republicano, mais especificamente o Donald Trump, está perdendo apoio da comunidade latina. Até citei isso essa semana. A eleição em Miami foi perdida depois de 30 anos para um democrata. E não foi porque o eleitorado democrata aumentou ali. Na verdade, foi justamente o contrário. Foi porque somente 27% do eleitorado compareceu para votar. E isso é um sinal claro também do que vem pela frente. E quando falamos da questão do Alexandre de Moraes, isso é ligado umbilicalmente no imaginário lá fora a Luiz Inácio Lula da Silva. E quando falamos de Lula, falamos também umbilicalmente de Maduro. E a comunidade latina, tá? E quando eu falo comunidade, não necessariamente é imigrante, tá, pessoal? Estou falando de americanos, como Marco Rubio, como Maria Elvira Salazar e como outros, né, ali da Flórida, do Texas, do Arizona, que são Novo México, são estados que têm bastante afluência latina. Isso vai ser visto com muitas ressalvas e pode trazer complicações políticas internas para o Donald Trump também. Tá? Então, é um cálculo que tem que ser. Não sei se esse cálculo foi visto de maneira tão aprofundada, né, também do lado de lá. E por último, né, antes de devolver a palavra aos amigos aqui, existe uma coisa, pessoal, que é importantíssima no jornalismo, que é você estar atento aos fatos e não ao que você quer que aconteça no mundo. E isso daqui é um alerta importante, porque eu até falei isso no sábado, na análise da semana, e quero frisar novamente. Muitas pessoas estavam xingando a revista Oeste, colocando adjetivos, falando várias coisas. Eu falei, olha, pessoal, se tem uma coisa que eu aprendi, tá? Que eu aprendi fazendo jornalismo, é que aonde há fumaça, há fogo. Ah, mas é um jornal. Ah, mas é porque o New York Times, porque a Folha. O Churchill, ele tinha uma sentença própria dele que eu acho maravilhosa, e o nosso trabalho aqui, da forma que é feito, é seguindo muito disso. Se você quer saber o que está acontecendo nos bastidores do poder no mundo, leia os jornais. Está tudo lá. A questão é aonde, como e o que você vai ler. Tá? Agora, fica uma lição aí para muitos colegas da mídia independente que bateram na revista Oeste. E aqui no próprio sábado eu falei sobre isso. Tá? Falei, olha, aqui está na condicional, eu vejo sinais de que isso pode acontecer e tenho aqui algumas ressalvas, né, de cenários. Uma delas, das minhas análises, era quanto à questão do estrago ou do prejuízo que o Donald Trump poderia ter na política interna, e poucos analistas no Brasil fazem essa visão de cálculo político interno dentro dos Estados Unidos, tá? Você conta nos dedos de duas mãos, aí no máximo, onde vocês vão encontrar esse tipo de análise. Então, isso é importante de ressaltar também. Agora, a gente precisa aguardar para ver como vai ser essa repercussão lá dentro. Eu estou muito interessado em saber isso. Pessoal, tem aqui a nota pública que o Eduardo Bolsonaro publicou. Não sei se querem comentar algo antes. Acho que o Bernardo quer comentar alguma coisa antes, Bernardo? Não, pode ler do Eduardo, depois eu falo. Então, perfeito. Muito bem. Nota pública. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Deixa eu colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar. Vamos lá. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo desta trajetória e pela atenção que dedicou à crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidades que teve em mãos, não tenha conseguido construir unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais.
A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Olha, esse ponto que o Eduardo está colocando, eu atribuo também muito à ineficiência dos legisladores brasileiros, que não conseguiram, né, montar comissões, enviar cartas, fazer viagens para levar endossos do que estavam acontecendo aqui. Foi algo que a gente não viu, por exemplo, né? Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Bom, senhores, fiquem à vontade. Bom, os comentários são muitos, né? Eu acho que falar da carta do Eduardo, acho que ela fala por si só, né? Vamos dizer assim, não como eu posso dizer, ela não precisa de explicações, né? A carta dele. Agora, eu tenho alguns comentários aqui a fazer, tá? Se os senhores quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Fique à vontade. Abrir meu bloco de notas aqui. Então vamos lá. Fique à vontade. Primeira coisa, a retirada de sanção, né, não exige, em princípio, absolvição moral ou jurídica do sancionado, ou seja, não é preciso que o sancionado tenha, em tese, mudado de postura. Basta uma decisão do presidente, né? Ou seja, ela não é preciso ter uma justificativa perante o Congresso, não é preciso ter um julgamento, nem nada. É política. Né? Importante. O que nos espanta é que a retirada também tem efeitos políticos, para além dos acordos que foram feitos, e deve ter sido um acordo muito bom para os Estados Unidos e também para o Brasil, porque eu acredito que o Brasil não aceitaria os termos dos Estados Unidos se não tivessem o Brasil, né? Então, ele produz efeitos muito concretos. Depois, a intenção da Magnitsky, que foi o que eu falei antes, é uma coisa. Se ela vai produzir efeito concreto real na história, no país, ou na pessoa, etc., é outra, né? E, em muitos casos ela produziu efeitos muito bons, né? Mas infelizmente no Brasil, não, né? E eu temia, como o Brasil é um país que consegue basicamente perverter tudo, né? Para o bem ou para o mal, né? Ele consegue transformar tudo. É um país que não consegue manter nada como é, né? Eu temia no meu íntimo de que este fator de imponderabilidade da sociedade brasileira conseguisse dobrar a Magnitsky. No meu íntimo eu tinha esse receio, né? Justamente porque o Brasil é um país miscigenado, né? E que consegue absorver todas as culturas e ideias, né? Sem ser por isso absorvido, né? Então é simplesmente uma força nacional que pode ser usada para o mal, como foi usada neste caso, e para o prejuízo da nação. Então, ele tem um efeito muito, muito denso. A primeira coisa, qual o primeiro efeito que eu vejo imediato, que é o que as pessoas estão aqui nos comentários dizendo, e é o que todos nós percebemos no nosso íntimo, é a legitimação nacional e internacional do arranjo, o regime PT-STF. Então, a decisão da Casa Branca considera que o atual modelo brasileiro, aquele que fechou o Congresso e o Senado, é funcional e aceitável, pelo menos com os benefícios que os Estados Unidos escolheram, que a gente ainda não sabe quais são, se é que um dia ficarão públicos. E que o arranjo PT-STF /TSE, né, precisa ser tratado como uma democracia, uma versão da democracia. Então, a tese da democracia relativa do Lula parece que funcionou para a Casa Branca, pelo menos em tese, né? Não quero chamar o presidente Trump ou alguém de cínico, etc., mas aparentemente é isso. Depois, a perseguição contra o Bolsonaro e, enfim, todas as pessoas
dentro ou fora do 8 de janeiro, o que me inclui, deixa de ser um problema e passa a ser classificado como um assunto interno que para os Estados Unidos está resolvido. Para nós, não. Ô, Bernardo, para ajudar na sua análise, nós sabemos, e agora já começa a reverberar também em outras mídias, foi um pedido do presidente Trump a retirada da Magnitsky. Tá? Eu só estou dando um elemento a mais aí para sua análise. Tá? Mas foi o Trump que disse, retirem a Magnitsky. O que prova que eu estou certo, que é uma decisão estritamente política, né? Então, que o Brasil está agora nesse ponto deixado à própria sorte, né? Então, é um assunto interno que o Brasil vai ter que resolver. Depois, a direita brasileira e todos os perseguidos, etc., perdem, pelo menos por um momento, né? Ou não sei por quanto tempo, qualquer expectativa de amparo externo institucional. Né? Ou seja, se os Estados Unidos, que com a Magnitsky, com sanções, etc., dobraram, a China, a Rússia, a Europa inteira, o mundo inteiro, não conseguiram dobrar o regime PT-STF. E aqui abre uma janela, depois que eu comentar, o Paulo pode entrar aqui, para falar da questão do Foro de São Paulo. Porque eu acho que é aqui que nós temos que entrar depois. Né? Ou seja, qual é a força do Foro neste ponto que aparentemente superou a capacidade de negociação e pressão da China, a Rússia, a Europa inteira, enfim, todos os outros países do mundo se dobraram. Agora o Brasil não. O que é que está acontecendo? Então, depois eu queria ouvir o Paulo sobre isso. Guarda isso aí no coração, Paulo. Depois, então esse é o primeiro efeito. 2, parece-me que aquela defesa que o Trump fazia de valores ocidentais e etc e tal, não é bem assim, pelo menos não para o Brasil, apenas talvez para os Estados Unidos. Né? Então, fica estabelecido que censura judicial, prisões políticas, controle de informação / censura, né? Justiça como arma, né? O famoso lawfare, pronto, ativismo judicial, prisões ilegais, torturas e etc., tudo que nós sabemos das violações constitucionais, são toleráveis quando há interesses comerciais bons, quando há estabilidade geopolítica, pelo menos que beneficie os Estados Unidos, quando há alinhamento com agendas internacionais, né, dos Estados Unidos. Então, isso, por um lado, também desmoraliza a própria Magnitsky, que era para ser um instrumento de direitos humanos e tornou-se um instrumento comercial, diplomático / geopolítico. Né? Então, é isso. Tem um efeito negativo nos Estados Unidos. 3, legitima todos os abusos do STF retroativamente. Eu não sei se os senhores concordam comigo, mas para mim legitima retroativamente. Então, a retirada funciona como uma validação, que a gente chama em latim ex post facto, ou seja, depois do acontecido. Então, as violações sistemáticas da Constituição Federal, censura prévia a jornalistas, vão nomear aqui parlamentares e cidadãos, prisões ilegais de deputados, retirada de mandatos, anulação do Congresso, anulação do Senado, prisões ilegais e arbitrárias com ausência do juiz natural, prisões preventivas prolongadas, enfim, nomeie. Bloqueios de contas bancárias e redes sociais sem trânsito em julgado, inclusive de empresas que não estavam nem em processo, como a Starlink no caso do X. Perseguição política transnacional de cidadãos americanos e residentes, como no caso do Constantino. A própria detenção do Jason Miller. A multa dos 5 milhões a multa no Starlink pela X, né, por causa da X. A multa do Starlink foi trocada por satélites da Starlink no lugar aí. É muito mais nisso. A vigilância eletrônica estatal. Para não podermos utilizar as redes sociais. Exato. Ordem de quebra de sigilo em massa, processos sigilosos, silenciamento de imprensa, fechamento do Terça Livre e de outras. Sequestro e bloqueio de bens, até como o Rumble também. Né? Então, é uma legitimação retroativa de tudo isso. Depois, 4º efeito. No meu entender, posso estar errado, mas no meu entender, isto impede ou colapsa, pelo menos, aparentemente, toda a proteção internacional que os perseguidos podem receber. Porque nenhum ator internacional, como Organização dos Estados Unidos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, nomeie, não sei, terá incentivo real depois disso para defender os presos políticos brasileiros e denunciar os abusos judiciais. Porque, vamos dizer assim, a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, perdem qualquer eficácia prática.
Ou seja, os Estados Unidos são o principal fiador político dessas instâncias. Inclusive, os Estados Unidos enfraquece ou fortalece a OEA como ele quer, né? Então, se o Washington se calou nesse caso, o sistema inteiro, ao que me parece, esvazia-se, né? Ou é esvaziado. Então, o Brasil passa a não ser visto mais como uma democracia instável, mas como um Estado que está capturado por esse regime que está aí, né? E com regras que podem mudar conforme a conveniência do poder e que está suscetíveis a acordos para manter o seu esquema. E o último efeito imediato é o precedente internacional perigosíssimo. Nossa, esse... Porque, atenção, senhores... Bernardo, só uma frase que eu vou colocar aqui no que você vai dizer, meu caro. Isso que você citou agora no fechamento do segundo ponto da sua análise é exatamente o que os ucranianos estão sofrendo na pele. Pois não, Bernardo? Exato. É isso. Eu ia entrar no caso da Ucrânia, perfeito. Então, assim, outros regimes, como Rússia, Venezuela, Colômbia, Cuba, não sei. Parece que agora, olhando para a situação do Brasil, que é o líder, um dos líderes do Foro de São Paulo, estão olhando para o Brasil e falando, puxa, então quer dizer que a gente pode manter uma ditadura mais ou menos violenta, aparente ou não aparente, né? A gente pode, né, transformar a justiça em meio de repressão, né? A gente tem que apenas fazer isso com a cara de legalidade, né? Ter umas eleições controladas, a gente usa uma linguagem constitucional para legitimar abusos, pressiona a imprensa aqui e ali, abafa os carros de corrupção, né? Então, a gente tem um modelo no Brasil que agora pode ser exportado para o mundo de autoritarismo pós-moderno. Ou um autoritarismo relativo, né? Já que a gente está falando de democracia relativa, que não tem tanque, não tem golpes, assim, né? No modo clássico, não tem, né? Extermínios de massa, etc. Não. Você tem uma ditadura com, vamos dizer assim, uma máscara muito mal feita de democracia, a democracia relativa tão prometida pelo Lula, e que, para isso, funciona. Né? Então, como diriam os americanos, shame on you, né? Para o governo Trump, que estava com essa bandeira de valores ocidentais, né? Muito triste. Então, isso vai... Bom, consequências últimas agora, imediatas, e eu encerro aqui meu longo comentário. Primeiro, a oposição vai se desmobilizar política e civilmente. Ou seja, vai ter um momento agora de ressaca, o que vai durar aí o Ano Novo, Natal, etc. Todo mundo vai beber, encher a cara, vai ficar mal. É o que vai acontecer. As pessoas vão ficar aturdidas, porque essa parecia ser a última âncora de salvação, ou tábua de salvação. Lembro que o Olavo tinha dito, né? Só a Magnitsky pode salvar o Brasil, né? Depois, um desânimo moral coletivo, além da desmobilização, ou seja, a capacidade de ir às ruas, etc., que já não estava acontecendo e não aconteceu nos momentos mais graves agora, da prisão do Bolsonaro, do fim do Congresso, do fim do Senado, do Banco Master, etc., não aconteceu nada. Agora, essa população, obviamente, vai desanimar perante isso, vai começar uma aceitação passiva de novos abusos, como já está acontecendo, vai ter um medo institucionalizado cada vez maior como política de Estado, o autoritarismo do PT-STF está legitimado, assim, acho que esta é a tampa do caixão mesmo, e a personificação do Moraes como o bulldog do regime está realizada, o Lula torna-se agora o cara, porque ele dobrou a Magnitsky, sem ceder aos pontos exigidos pelas cartas do Trump anteriormente, que é o mais assustador. Isso é o mais grave de tudo. Isso é uma desculpa, Bernardo, mas esse é o ponto. O Trump ele se deslegitimizou. Claro, ele escreveu 3 cartas falando: olha, eu só vou tirar a Magnitsky a sanção se Bolsonaro for solto ou pararem as perseguições com ele e com os seus apoiadores, se o sistema se a eleição for feita de maneira justa, né, e sei lá, como é as outras expressões que ele usou, ele é livre e tal. Se as regras comerciais, né, forem equitativas e não forem abusivas, se houver o fim da perseguição de censura judicial, etc., as big techs, esse era outro tema do acordo, esqueci de mencionar. Então, ou seja, na verdade, o que o Trump queria era, na verdade, um pedaço da pizza e não mudar o regime da pizzaria. Né? Ou queria, então, todo o fornecimento de pizzas para si, né? E não para a China. Então, infelizmente, o pragmatismo americano e a nova doutrina de segurança nacional prevaleceram.
Mas eu não culpo, de certa maneira, os Estados Unidos, né? Não estou dizendo que é moral, né? Mas eu não culpo, de certa maneira, porque eles não viram nenhum resultado prático. Então, em vez de ficar com essa tensão o tempo inteiro, os democratas enchendo um saco do Trump, né? E esse assunto que não resolveu nada, a gente ganha um monte nessa história, e o Brasil, que não estava conseguindo lidar com o seu problema, agora que lide, né? Como puder, e pelo menos nessa história nós ganhamos alguma coisa, né? Então, pragmaticamente falando, é isto, né? É uma pena para nós, é uma vergonha para o Trump, e como eu já disse, internacionalmente é bem possível que os Estados Unidos tomem o que é chamado em inglês de backlash, né? Ou seja, vão tomar como se diz, um revés, né? Internacional, se outros regimes começarem a fazer ofertas em troca da manutenção dos seus, enfim, das suas ditaduras. É possível até que a Venezuela tenha entrado no meio dessa história aí, nós vamos ver nas próximas semanas, né? Se o Lula conseguir isso, bom, aí, né, adiós muchachos. Então, PH, eu não quero liderar o seu programa aqui, mas eu queria te ouvir sobre essa questão do Foro de São Paulo, como será, né? O que entrou em jogo nessa articulação do Lula para conseguir dobrar a Magnitsky, coisa que ninguém tinha feito antes, não desta maneira, não tão rápido e não sem ceder aos termos originais que causaram as sanções. Perfeito. Eu vou comentar já, claro, mas antes eu só quero aqui chamar para a nossa bancada, né, o ministro Ernesto Araújo, que está aqui conosco, né? Não sei se apareceu a imagem dele para o senhor, espera aí. Não apareceu? Não estamos vendo o nosso... Deixe-me só fazer aqui... O Sacro Imperador, o Ernesto é o que? Nosso conde, duque, príncipe? O Ernesto, ele é o nosso representante máximo da diplomacia. Não sei qual título dar para o ministro Ernesto aqui. Enquanto vocês acham um título para o ministro Ernesto, eu quero desarmar uma bomba que está... Assim, já começa Pronto, o ministro Ernesto está aqui conosco agora na tela. Seja bem-vindo, ministro. Muito obrigado. Não, pessoal, só alertar aqui até o nosso público que acompanha, acho que a gente tem propriedade para falar isso, está circulando já, não, é um plano do Trump que prevê a prisão do Alexandre de Moraes. Por favor, pessoal, não compartilhem isso. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Não passem isso para frente, não tem um plano, mas infelizmente o plano não é nada bom para a direita brasileira. Tá? A gente está alertando isso, então, por favor, eu só vi isso, um que outro comentar aqui e tô alertando o público para essa o que mais questão. Vai acontecer agora, Ivan, é wishful thinking, né? As pessoas vão tentar encontrar uma saída imaginativa para não ficar com a atenção do problema. Gente, quando o problema é difícil, a gente tem que encarar, olhar para ele e ir para frente. Do contrário, botar a cabeça na terra não vai ajudar nada, entendeu? Eu preciso sair, mas antes eu quero trazer um relato aqui, já que o seu Sepúlveda foi citado. Ele trouxe uma questão que eu acho que já tinha ouvido falar uma vez, mas ele confirmou, e o Paulo vai lembrar. Eu estou num país, né, que passou a Segunda Guerra Mundial, o Churchill, todos os dias, ele ia na BBC e dizia, perdemos tal batalha, fomos bombardeados em tal local. Por pior que fosse a informação, a notícia, ele atualizava os britânicos. Está acontecendo isso, por pior que fosse. Então, assim, eu acho, né, Bernardo, que a melhor maneira de você encarar o problema é reconhecer o problema e não ficar circulando em redor. Eu aqui só quero jogar mais uma pimenta nessa questão, que o Paulo vai ter que fazer tem a árdua missão aí dada pelo Bernardo de trazer o Foro de São Paulo para essa questão toda, que é preponderante. Acho que podemos, sim, dizer que eu ainda não vejo a queda do Maduro atrelada à Lei Magnitsky. Eu ainda não vejo essa associação. O que é pior ainda, tomara que eu esteja errado, porque existe agora alguém aqui que coloca a mão na consciência. Eu não me surpreenderia se daqui 6 meses Maduro e Trump estivessem com uma fatinha, um dando a mão pro outro. E tem mais uma coisa ainda, tem a questão da carne barata e os Wesleys batistas.
Pois é. Que foram os artífices do acordo. Eu já tô começando a achar contas, que eles foram para lá articular a permanência. Ô, Maduro, você não sai, você aguenta aí que nós vamos dar um jeito de você ficar. Tá, tem um pouquinho de ironia aqui, mas com medo que seja verdade. Tá? Bom, Paulo, as pessoas estavam dizendo que me viram tensa outro dia. É que, assim, pessoal, essa notícia que nós estamos dando hoje, nós três, eu não sei se o ministro já estava mais ou menos ciente disso, mas eu, o Bernardo e o Paulo, nós já estávamos, né? Agora, aqui nós podemos... Assim, acho que desde o dia 3 ou 4 a gente já estava sabendo. Então, assim... Não pegou hoje tão de surpresa quanto o dia 3. E eu não consegui disfarçar a gente já teve noite sem dormir, né? Gente, sério. Verdade, eu passei 2 noites sem dormir naquela semana. Eu passei... Então, assim, eu não consegui... Quem conhece aqui o PegaVox sabe. A gente não vende ilusão. E a gente deixou isso claro para a audiência. E olha que ironia. O vídeo que vai subir hoje da plataforma PegaVox... que eu enviei para o Sandes publicar. Não sei, Paulo, você tá mostrando o que aí, meu? O chão? Não, desculpa, eu só tô ligando a bateria. Só pra vai aparecer, eu tô meio furado aí, cara. No vídeo de hoje, que vai subir, enfim, eu digo, eu trouxe ali alguns detalhes de bastidor de que a vaca estava indo pro brejo. É porque a gente já sabia disso. Então, lamentável, né, que a gente tenha que encarar a realidade dessa maneira, mas estão postos os fatos aí. E enquanto o Paulo Henrique não retorna, ele tá voltando aí. Perfeito. Paulo, eu preciso me despedir dos senhores por enquanto. Quem sabe daqui a pouco eu volto por aí. Perfeito, Ivan. Estaremos aqui. Com eu tô saindo, mas tô deixando meu substituto aí, o ministro Ernesto. Acho que, tá saindo, né, o atacante. O Joãozinho da base, 30 e tá saindo o cafezinho e tá entrando o Cristiano Ronaldo, meu. O que vocês querem? Não, então, tá saindo o atacante das categorias de base. O atacante das categorias de base que tava ganhando minutagem para entrar a estrela do time aqui. Vai entrar o nosso... Obrigado, Ivan. Abraço, Ivan. Vamos lá, ministro, agora meio atabalhoado, desculpe. PH, eu só vou para os bastidores 1 minuto aqui, desculpa interromper, eu vou pegar um cafezinho, eu já venho, tá? Tudo bem. Tudo bem, meu caro. Ministro, seja bem-vindo, sempre um prazer ter o senhor aqui. Obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Paulo, muito obrigado pelo convite, muito importante esse momento. Olha, vocês estavam falando de futebol, né, brincando aí com futebol, Cristiano Ronaldo e tal. Então, o que a gente precisa, a direita brasileira precisa chamar o Abel para evitar o rebaixamento, né? A direita brasileira está na boca do rebaixamento. Eu que sou colorado sofri com isso, mas precisa chamar o Abel Braga agora nesse momento, porque, né, é mais uma, pelo menos ostensivamente, né? É mais uma derrota da direita. Mas olha, também assim, eu pensando aqui, né, acho que a gente pode construir um cenário daquele tipo que o Globo faz, né, às vezes, o pessoal entenda como isso é bom, né? Não, é muito difícil ver um lado bom assim nessa notícia imediata. Agora, essa notícia ela não é isolada, né? Essa retirada da Magnitsky hoje não é um fato isolado, ele está, obviamente, dentro de um processo maior, e a gente não conhece todos os elementos desse processo maior de negociação que vem acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem que comentar à luz dessa grande incógnita, né? O que mais que foi combinado, porque isso aí não é por acaso, né? Então, vendo o fato em si, a retirada em si, né, eu concordo, antes de tudo, com o que o Bernardo Kister estava falando sobre, digamos, a perda de conteúdo moral, né? Não diria desmoralização, mas é uma desmoralização, né? Uma descredibilização da Magnitsky e da política do Trump com esse gesto, né? Diante do mundo. Isso, né, faz parecer realmente que, se ele tirou agora, é porque não havia, muitas pessoas pensarão, não havia base para essa aplicação no começo, e ele colocou isso só com objetivos que algumas pessoas colocaram como comerciais. Eu acho que não é isso, mas
será uma parte da narrativa, né? Então, qualquer outro tipo de ação dos Estados Unidos com um instrumento como o da Magnitsky, de certa forma, fica comprometido. Porque o grande fator da Magnitsky, em termos de cenário mundial, mais do que a punição a indivíduos com dificuldade de manejo de suas contas, da sua vida financeira, muito mais que isso é a desmoralização desses indivíduos perante a opinião pública internacional, e agora, então, isso se reverte, a desmoralização vai no outro sentido. Agora, então, vamos pensar o que pode ter acontecido, né? O que pode ter sido incluído em um grande acordo, que certamente houve, né? Vamos ver os últimos acontecimentos no Brasil. O PL da dosimetria, né? A sinalização de que esse PL não será rejeitado, será aprovado no Senado e não será rejeitado pelo STF, né? O que, então, poderia resultar esperamos que, né, resulte pelo menos na ida para casa dos patriotas presos, 8 de janeiro, e um alívio da pena do ex-presidente Bolsonaro e pelo menos uma volta para cá, assim, cumprimento da pena em casa, né, em prisão domiciliar pelo presidente Bolsonaro. Isso é algo que os Estados Unidos trataram como um avanço na relação. Você vê um tweet, não sei se de ontem ou de hoje, do Landau, Christopher Landau. Lemos ele aqui, ministro. Nós lemos ele no começo. Né? E que diz basicamente, olha, é um bom passo, né? A aprovação do PL da dosimetria. Se ele fala isso é porque, né, eles não abriram o jornal e olha só, foi aprovado o PL da dosimetria no Brasil. Claro que não, né? Eu acho que isso estava, de alguma maneira, encaminhado. E agora eles falam, estão reconhecendo, esse tweet é para dizer, olha, reconhecemos que vocês aí cumpriram uma etapa do que foi combinado, né? Um pedaço do que foi combinado. Então, candidatura do Flávio. Candidatura do Flávio, outra grande notícia dos tempos recentes, né? Dos dias recentes, e a viabilidade da candidatura do Flávio, que está se confirmando com pesquisa. Eu, assim, quando chegou a notícia, eu parei tudo, né? Quando chegou a notícia do fim da Magnitsky, eu tinha acabado de ver, eu não sei de onde é que era, mas parece que apareceu uma pesquisa hoje com o Flávio na liderança um eventual cenário eleitoral contra o Lula. Ele já estava indo muito melhor do que se imaginava e aparecendo, inclusive, na liderança. Então, eu acho que há um ganho de substância na candidatura do Flávio, né? E talvez isso não seja estranho a conversas que tenham vindo acontecendo, né? Vejam, coisas que se especularam que o Lula teria oferecido, né? Terras raras, pode ser, né? Outro dia vi a notícia, até te passei, Paulo, mas depois as notas da comunidade disseram que era falso, que os europeus chegaram para tentar comprar uma jazida de algum mineral raro, acho que em Goiás, e viram que já tinha sido vendida para os Estados Unidos, né? Mas talvez seja o fato de onde tem fumaça, tem fogo, pode já estar havendo uma execução disso. O Lula nunca mais falou de moeda comum do BRICS, esse é um dos principais pontos do Trump no relacionamento com o Brasil. Ele pode ter se comprometido a não voltar a falar disso. E não se sabe o que será falado de Big Tech, mas pode ser que tenham se aposentado aí quaisquer ideias de regulação, digamos assim, exclusivista das Big Tech, que prejudicasse as Big Tech americanas. Isso pode estar na mesa também, né? Então,
a ideia de que o Trump tirou a Magnitsky do Moraes em troca de nada, muito pouco, talvez não seja correta. Talvez não seja correta. Talvez mais do que a gente imagina tenha sido cedido, inclusive coisas que estavam na carta original, na carta principal, aquela de 2 páginas do Trump, né? Era, no fundo, o fim da perseguição ao Bolsonaro. Você pode dizer, de certa forma, não é o que se queria, mas nessa hipótese que eu estou formulando, ele teria um alívio, né? E os patriotas também um alívio. Tem outras questões, claro, que continuam sendo problemáticas. A Carla Zambelli, né, que o Moraes tinha acabado de decretar contra ela, né, a sua cassação. Mas, enfim, algumas coisas da carta estão aí. Talvez um compromisso pelo menos até agora, um silêncio em relação às Big Tech, né? Não nenhuma ação positiva, mas pelo menos a ausência de ações negativas no campo das Big Tech, né? No terreno comercial propriamente, também não sei, quer dizer, o Brasil poderia baixar algumas tarifas e tal, mas nunca foi, talvez, o tema central. Então, e a questão do BRICS, quer dizer, já está havendo um movimento, atendendo parcialmente o que está na carta, né? E lembrem, a carta falava da expectativa do Trump de eleições limpas em 2026 no Brasil, né? Será que isso é parte de algum tipo de entendimento, né? A garantia de eleições limpas, que seria vital, obviamente. Ministro, porque esse tipo de promessa nós já vimos e não foi cumprido. Não, então, claro, né? Foro de São Paulo, né? Claro. Mas agora, eu também não acho que o Trump esteja fazendo esse movimento, que é um movimento muito importante, sem manter moedas com ele, de troca, de negociação, né? Sem manter bala na agulha. O Trump não esvaziou o seu cartucho, né? A sua pistola negociadora. Acho que não, né? Acho que o Trump pode continuar tendo elementos aí que eu imaginaria não na esfera comercial, mas na esfera jurídica, né, a serem eventualmente utilizados se, né, pontos desse acordo não fossem ou não forem cumpridos pelo lado brasileiro. Eu acho que tem coisas aí, né? Vejam, nesse cenário todo, a gente também tem que colocar nesse caldeirão aí as revelações recentes provenientes do caso do Banco Master, né? Que estão pegando de cheio, através de quem a gente não esperava, que é através de, né, jornalistas do Globo, o Moraes, né? Então, pegando em cheio o Moraes. E outros ministros do Supremo, estava todo mundo falando, né? Existe um nervosismo no Supremo, imagino hoje, né, nesses dias. Então, né, de onde é que veio essa revelação? Claro, ela está aí, né, do negócio do contrato, de não sei quantos milhões, né? Será que essa revelação, assim, ela é totalmente verde e amarela, ou será que ela tem um pouquinho de azul, branco e vermelho, né? Na origem desse vazamento e da operação desse vazamento, né? Só, estou imaginando, né? Estamos liberando a sua Magnitsky, mas olha só o que a gente tem com relação a você aqui. Né? E isso aqui é a primeira folha. Estou imaginando, né? E isso aqui é a primeira folha do que a gente tem. Tá? Então, tá aí a Magnitsky. Pode voltar a ver a sua Netflix. Estou sendo otimista, talvez, mas ao mesmo tempo estou sendo realista, tentando ser realista, né? O senhor tem uma experiência diplomática que nenhum de nós aqui tem, né, ministro? Não, eu acho que negociação está acontecendo e é uma negociação pesadíssima, envolvendo tudo que existe, né? Não só aquilo que é visível, mas aquilo que é invisível, né? Des choses cachées depuis la fondation du monde, como diz o título do livro do René Girard, né? Coisas escondidas, ocultas desde a criação do mundo, que estão
começando a vir à superfície. Ministro, né? eu ia... Diga. Só mais um elemento, o último elemento, claro, se eu posso. Porque ontem eu fiz a minha live, justamente comentando a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, e procurei mostrar algo que eu acho que é muito importante nesse contexto. Porque quando a estratégia, portanto, o Trump fala de América Latina, ele diz o seguinte: olha, nós queremos cooperar com governos, partidos e movimentos alinhados com os nossos princípios e com a nossa estratégia, né? E queremos trabalhar também, ele diz aqui, com governos que tenham visões diferentes, mas com quem nós possamos, entretanto, compartilhar interesses e que queiram trabalhar conosco, né? Então, eu acho que claramente, eu falei isso ontem, acho que claramente o Trump passou a ver o Lula como um desses governos com o qual se pode trabalhar, embora, ao mesmo tempo, eu acho que ele queira continuar com a expectativa de vir a trabalhar de já começar a trabalhar com partidos e movimentos dentro do Brasil, assim como em outros países, e, eventualmente, com um governo convergente com os Estados Unidos na sua visão. Mas eu acho que o que está acontecendo é totalmente compatível com a estratégia de defesa. Foi exatamente o que eu mencionei, né, Paulo? É bem interessante, bem interessante. É porque, ministro, eu não sei se o senhor concorda, que essa nova doutrina, né, de segurança nacional dos Estados Unidos, ela desloca aquele eixo que ainda existia no Trump de 2017, na doutrina de segurança nacional da época, para manter a influência para fora. Agora é usar a influência de fora para benefício próprio, quanto mais próximo da esfera de influência dos Estados Unidos, né? Tanto que as prioridades se inverteram, né? Hemisfério Ocidental, Indo-Pacífico, né? Aí vem Europa, Oriente Médio e etc, né? Então, a impressão que dá é que os Estados Unidos não querem mais ficar exportando valores, exportando democracia, etc. Ela falou, nós vamos colher benefício onde nós pudermos, não importando o tipo de regime ou situação que haja, contanto que sejam acordos que possam nos beneficiar de alguma maneira. Então, olha, sim, não, deixa. Não, deixa eu só fazer um comentário aqui, Paulo. Porque é algo que eu venho chamando a atenção desde de março, olhando o que estava acontecendo na Europa. Até fiz um programa especial que está lá no nosso aplicativo, o aplicativo do PH Vox, e que chama-se Estados Unidos versus Europa, o fim de um continente globalista, porque era justamente um prenúncio dessa visão mais isolacionista, né, partindo ali de várias frentes, várias alas dentro do Partido Republicano, que está rachado. O Partido Republicano ele está num conflito, existe um conflito entre o Partido Republicano e o movimento MAGA ali dentro, e dentro do movimento MAGA existe uma fratura também que está acontecendo nesse exato momento. E o que eu venho comentando nos últimos tempos, até também gostaria da apreciação do ministro sobre isso, porque eu estou vendo algo muito perigoso que levou o mundo à Primeira Guerra Mundial, tá? Qual foi um dos muitos fatores, mas um dos principais fatores que levou o mundo à Primeira Guerra Mundial foi justamente uma grande conferência feita na Alemanha, na década de 80 do século XIX, 1882, 83, se eu não estou enganado, onde nós tivemos ali uma conferência onde o mundo, e principalmente a África, foi repartido como pedaços de bolo. Então ali definiram-se fronteiras artificiais para várias partes da África. A Alemanha vai ficar com esse pedaço, o Império Britânico com esse pedaço, a Bélgica com esse, a França com esse, e isso levou a uma série de problemas que foram escalonando, e essa política do eu sou mais forte, o meu botão é maior, eu faço o que eu quiser, levou a um escalonamento que acabou entrando dentro da Europa, e quando isso entrou dentro da Europa, foi para questões assim, fracionárias, étnicas, de identidade nacional, a um ponto tão extremo que acabou chegando até o assassinato do Franz Ferdinand, né, do arquiduque Franz Ferdinand, e que foi ali a gota no balde d'água para eclodir a Primeira Guerra Mundial. Mas essa política
a volta a essa relação, primeiro geopolítica, depois de relações internacionais em sentido mais amplo, ela é perigosa porque nós estamos colocando um mundo onde tratados não fazem talvez tanto efeito, onde as resoluções que são assinadas para proteger etnias e países menores também, a partir do momento que eu tenha alguma vantagem econômica, isso também vai ser posto de lado. Então, esse mundo pós-Primeira Guerra Mundial, tá? É importante ressaltar isso, esse mundo pós-Primeira Guerra Mundial, que começou a ser desenhado para que esses problemas não acontecessem, ele vai indo pela vala. E o grande problema é que, a partir disso, nós podemos começar a ter alguns países querendo colocar territórios, povos, etnias, subjugar outros de acordo com a sua força gravitacional geopolítica. Mais precisamente, China, Rússia, Estados Unidos. Qual que é o grande problema disso, pessoal? Os Estados Unidos está dando indícios que tudo vai ser sobre uma ótica mercantilista, né, de acordo com a sua visão diplomática. Só que, por outro lado, existe um problema grave, porque China e principalmente Rússia vão fazer isso através do poder bélico. Então, eu venho citando muito que o mundo está se chocando com... E nesse exato momento são várias placas tectônicas que estão se chocando, e quando elas assentarem, nós teremos uma nova ordem global. E não achem, senhores, que o que está acontecendo aqui nesse exato momento não é uma coisa que está distante dessa análise que eu estou fazendo. Porque o objeto sendo tratado vai servir como uma escola para exportar esse modelo, que eu acredito que aqui o que está acontecendo no Brasil é uma espécie de laboratório de ensaio, principalmente em relação à internet. Segundo, como as relações estão sendo tomadas e tocadas com essas, principalmente as duas grandes potências do mundo, China e Estados Unidos, as resoluções e a forma que isso vai ser tratado, e como esses parceiros desses países têm que começar a olhar as suas negociações e as suas relações, tá? Então, muitas vezes, aqui que é o ponto, que às vezes é necessário o brasileiro ter um amadurecimento rápido quanto à visão de relações internacionais. Que é discutida a questão da Ucrânia, aí fica naquele jogo, né? Ah, não, mas o Zelensky, ele é feio, é bobo, ele era palhaço antes ele era comediante, não sei o que. Não, então, mas o que está acontecendo na Ucrânia, salva guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que está acontecendo agora, com parte, né, do movimento do Brasil. Então, senhores, geopolítica, ela não é linear, mas muitas vezes os rumos das águas, eles apontam de acordo com o que você vai vendo em outros países. Traduzindo em bom português, quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, coloca a sua de molho. Alguém chamou? Paulo e ministro, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para ambos aqui. Eu tenho as minhas suspeitas, mas eu queria ouvi-los. Talvez primeiro aqui o ministro Ernesto, que tenha a prioridade por fatores biológicos. Ministro, uma pergunta assim, os Estados Unidos conseguiram muitos benefícios com as pressões que eles tinham feito, né? E principalmente na Magnitsky, que raramente foi retirada, houve casos de retirada, mas raramente ela foi retirada, ainda mais em situações como essa, né? Ou seja, ela sempre foi um instrumento diplomático, geopolítico, etc., mascarada de direitos humanos, ou agora parece que a Magnitsky está relativizada em prol da doutrina de segurança nacional, da nova, né? E, vamos dizer, aquela intenção inicial de direitos humanos, que foi o que as cartas do Trump disseram no início, né? E todos os secretários, subsecretários, reiteradamente disseram, né? Parece que não era nada daquilo, né? Ou seja, que força tem essa do Foro de São Paulo para conseguir dobrar uma sanção em tão pouco tempo, né? Essa é a minha pergunta. Pois a pergunta de $1 milhão, né? Não, olha, eu acho que a Magnitsky sempre foi as duas coisas, né? Ela foi
um instrumento de exercício de poder americano, sim, né? Mas motivada por preocupações legítimas com direitos humanos, né? Pelo que eu já vi de lista de Magnitsky, né, não tem ninguém na Magnitsky que não merecesse ter entrado. Talvez muita gente que merecia ter entrado não entrou, né, mas quem está lá, está lá. Eu acho que está lá com méritos. Né? Bem, então, eu acho que era parte assim de uma coexistência do princípio... Ministro, se o senhor me permite eu cortar o senhor, peço desculpas por isso, mas eu tenho uma informação aqui muitíssimo importante que acabou de sair, tá? Eu não vou conseguir colocar na tela aqui por conta da nossa configuração, mas o Sam Puncher acabou de fazer uma publicação importante, o jornalista do Metrópolis, e disse o seguinte: o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América acaba de me dizer o seguinte sobre a remoção das sanções a Alexandre de Moraes. Abre aspas. Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, a OFAC, do Departamento do Tesouro, retirou Alexandre de Moraes e algumas pessoas e entidades associadas da lista. Ou seja, isso deve também confirmar que os outros sancionados com vistos devem ter aí seus vistos vogados novamente, né? A manutenção dessa Ou seja, desculpa, PH, então, só uma coisa, quer dizer que o Gilmar se divorciou à toa e o Barroso se aposentou à toa também? Exatamente isso. Exatamente isso. A manutenção dessa designação é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Eu vou repetir. A manutenção dessa designação é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos, que é o que falamos aqui agora há pouco, né? O Bernardo trouxe isso também. Nesse sentido, os Estados Unidos veem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil como um passo na direção certa, que sinaliza uma melhora nas condições de litígio político no Brasil. Será que eles estão confundindo a dosimetria com anistia? Estão. Eu acho que sim. Eles estão confundindo. Eu acho que aquela celebração dos deputados por obter o mínimo possível, né? Que eu acho assim, né? Alguém me perguntou ontem, né? A dosimetria, o que você acha? Falou, olha, eu acho que é demais já, né? Sendo que assim, ela não foi aprovada, né? Ela tem que passar pelo Senado, o Lula vai vetar, daí tem que devolver o veto, ou seja, ela não acabou o processo, né? Aí depois o STF vai vetar, como fez com a Carla Zambelli. Ou seja, desculpa aqui, mas assim, para o amadorismo de alguém na embaixada aqui, não sei, eles acharam que o processo então foi concluído? Olha, e que isso significa anistia? Então, assim, pode ser que eles estejam dando apenas um voto de confiança, ministro, não sei. Mas é um voto grande, né? Pois é, por isso que eu acho que eles têm muita bala na agulha. Muita bala na agulha, muita carta na manga, como você quiser. Mas, só para concluir aquela questão, que é muito importante que você estava falando. Então, os Estados Unidos tinham uma visão dual, né? Olha, tem instrumentos multilaterais, mas que eles usavam, eventualmente, em benefício de uma política nacional, né? Agora, em toda essa doutrina Trump, praticamente não existe mais nenhum pensamento multilateral, o que eu acho que tem uma grande vantagem, essa nova doutrina, mas enfim. Mas ela é o fato. Então, se torna um instrumento puramente nacional, né? Puramente nacional. Então, eles não estão muito preocupados com a questão sistêmica, digamos, de direitos humanos, estão preocupados com como essa questão pode ser usada na relação bilateral. Não acho que seja uma política totalmente maquiavélica e cínica, não. Eu acho que ela tem um certo norte de valores. Não acho que ela seja totalmente mercantilista, que foi uma palavra que o Paulo estava usando, né? E eu acho que ela tem uma visão de mundo por trás, né? De como os Estados Unidos querem o mundo. Tem uma visão de como eles querem o mundo, né? E tudo vai ser instrumentalizado em função dessa visão de mundo. E essa visão de mundo não é mais uma visão que os Estados Unidos
tentarão escrever em conjunto com a comunidade internacional, através da ONU. Não, é uma visão de que eles estão escrevendo e vão tentar implementar. O que eu acho que tem mais vantagem do que desvantagem. Mas, enfim. E se eu posso voltar, não sei, já que eu estou com a palavra, ao que o Paulo, muito interessantemente, estava comentando sobre a Conferência de Berlim, a repartição da África, o que levou à Primeira Guerra Mundial, assim, todas as circunstâncias que levaram à Primeira Guerra Mundial. Tem uma diferença muito grande, me parece. É que hoje os Estados Unidos têm um poder brutalmente superior a qualquer outro contendor na esfera internacional, o que não era o caso no final do século XIX, começo do século XX. Havia o famoso equilíbrio de poder entre várias potências, Inglaterra, França, Alemanha, Áustria-Hungria um pouco menos, a Rússia e os próprios Estados Unidos, todos mais ou menos com o mesmo referencial de poder, mesmo quantum de poder. Hoje é muito diferente, né? Então, eu acho que existe uma espécie de repartição de esferas, mas administrada pelos Estados Unidos, né? Tolerada e desenhada pelos Estados Unidos. Não como um reconhecimento de poderes equivalentes, mas como uma imposição por parte de um poder superior. Olha só, estou te deixando com essa esfera aqui, né? Você fica aí, mas você se comporta do jeito que eu quero. Você fica com aquela esfera lá, mas você se comporta, eu estou, digamos, de certa forma, vigiado e controlado pelos Estados Unidos. Nesse vigiar e controlar, eu acho que, né, a China não vai conseguir estender a sua esfera para Taiwan. A estratégia de defesa também deixa claro que os Estados Unidos defenderão Taiwan e apoiarão o Japão na reasserção do poder japonês, né, que é muito importante também para essa contenção da China. E em relação à Rússia, olha, eu sou, continua sendo, sempre fui super fã do Zelensky, né? Sempre defendo o Zelensky contra todo mundo e a Ucrânia, e que todo mundo que argumenta, não, tem que entregar e tal, né? Mas eu acho que se houver realmente uma forçada para a Ucrânia entregar parte do seu território e com isso acabar a guerra, é uma perda, obviamente, imensa para a Ucrânia, que eu acho que nada justificaria, mas a gente tem que pensar o seguinte: não é uma vitória da Rússia, eu já achei que fosse, mas não, é uma imensa derrota para a Rússia, porque, eu falei também disso ontem na minha live, porque a Rússia teria, nessa hipótese, né, sacrificado, acho que 100 mil dos seus filhos, e mais, né, entre feridos e mortos, e recursos materiais imensos, e recursos geopolíticos imensos, ou seja, entrada da Finlândia e da Suécia para a OTAN, por exemplo, o rearmamento dos países europeus. A Rússia conseguiu, entre aspas, tudo isso. É péssimo para a Rússia o que está acontecendo, né? E isso em troca o quê? Do controle de 2 províncias ucranianas que a Rússia já controlava, ou 3, se você incluir a Crimeia, né? Então, nesse desenho, você teria ali o Donbass, que a Rússia já controlava quase todo, e a Crimeia. Então, para terminar de controlar aquilo que ela já controlava, ela sacrificou isso tudo. Péssimo para a Rússia. Enfim, e eu acho que com o rearmamento da Europa, a possibilidade de uma continuação da guerra na Ucrânia depois de um certo tempo, ou de um ataque a outros países, diminui muito. Então, isso tudo está tomando uma forma que parece que realmente está sendo ditada pelos Estados Unidos, com vistas a não deixar nenhum país realmente sair, digamos, do cercado onde os Estados Unidos estão querendo mantê-los. Vou quase falar assim de uma certa esfera de vassalagem, né? Você está tendo realmente todos os grandes poderes do mundo, de alguma maneira, se colocando como tributários dos Estados Unidos. Claro que nenhum deles vai admitir isso, mas é o que está acontecendo. Muitos deles são regimes antipáticos, talvez a maioria, aos Estados Unidos. Não só a Rússia e a China, mas também os europeus detestam o Trump e detestam os Estados Unidos. Os canadenses, os liberais canadenses detestam, mas estão tendo que, de certa forma, assumir essa posição. Então, o Trump, ele é que está,
digamos assim, legitimando, né, mesmo os seus inimigos, mesmo a permanência dos seus inimigos e condicionando, né, a permanência dos seus inimigos. E Lula entra nisso, né? Não que seja um inimigo propriamente, mas é um oponente que Ministro, ele... diga. O Glenn Greenwald postou um tweet aqui, agora dizendo assim: se vocês esperam que Trump aplique as sanções Magnitsky contra bancos por causa de morais, sugiro que desistam. Trump só usou as tarifas e sanções para punir Lula por sediar os BRICS. Depois Lula bajulou, Trump agora está feliz. Trump não se importa com Bolsonaro ou censura, disse ele. Eu vi. Então, eu acho que o Trump se importa com quem governa o Brasil, tá? Como ele se importa com quem governa os grandes países europeus, ele se importa com quem governa o Japão, com quem governa a Coreia, com quem governa a Índia, com quem governa o Canadá, ele se importa. Acho que sim. E eu acho que ele, podendo influenciar na confecção de um governo mais convergente com os Estados Unidos no Brasil, ele o fará. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa estratégia de conviver com os seus oponentes, extraindo coisas dos seus oponentes. Extraindo coisas. Tudo faz parte de uma estratégia. Eu acho que tudo faz parte de uma estratégia. Ah, sim, um aspecto interessante, que eu tinha até anotado aqui, na questão da nossa política interna, né? Vejam, então, essa consolidação da candidatura, da pré-candidatura do Flávio, né? Quem que está sofrendo com isso? Quem que está sendo alvejado, digamos, com isso? O Centrão, candidatura Tarcísio, etc. Né? Eu acho que o Trump ele tem uma hierarquia, assim, estou imaginando, de quem que ele gostaria de ver no governo do Brasil. Né? Talvez no topo a família Bolsonaro, né? Ou ex-presidente, ou, no caso, o Flávio. Em segundo lugar, Lula. Né? Quem ele menos quer ver no poder é o Centrão. Por quê? Porque Lula ele já encapsulou. Né? Agora, mudar Lula por um Centrão que é pró-China, que é, digamos assim, pouco entusiasmado no combate ao crime organizado. Pouco entusiasmado. E um Centrão que, na política externa, seguramente faria, né, uma política multilateralista de ONU e tudo isso. Né? Isso aí, ele prefere o Lula, né, que ele tem na mão. Então, tem uma operação aí, né? Digamos, eu acho que na desconstrução do Centrão, a partir de tudo isso que está acontecendo. Né, de tudo isso que está acontecendo. Então, claro, não é uma questão de amizade pessoal pelo presidente Bolsonaro. Acho que ele já gostaria que o Brasil fosse governado novamente pelo Jair Bolsonaro, se pudesse. Mas o custo para isso seria muito alto, seria né, a pressão que teria que ser exercida sobre o Brasil seria demasiadamente alta. E talvez ele tenha visto que, pelo menos nesse momento, a direita brasileira não estava em condições de montar um veículo político que correspondesse a essa pressão, que foi realmente o que a gente viu. Mas eu acho que a gente está vendo o seguinte, os resultados do seguinte. Eu não quero falar de bolsonarismo, porque o bolsonarismo acabou se tornando do ponto de vista de visão externa, na medida em que a tivesse, uma visão indiferente ao tema China e Estados Unidos. Né? Mas o fator Bolsonaro, né, continua sendo valioso para o Trump. Continua sendo valioso para o Trump. Né? Não acho que haja um abandono completo. Né? Não acho que haja um abandono completo. E como eu disse, eu acho que a pré-candidatura Flávio é o sinal desse não abandono. Né? Se tivesse havendo um abandono completo, a coisa estaria na mão do Centrão, estaria na mão do Tarcísio, estaria na mão do pessoal aí que, né,
tem a mesma visão para a China, para a BRICS e tal. Então, acho que nós estamos vendo assim, a ponta do iceberg, né? Mas tem muito iceberg por baixo. Paulo, você não quer... Eu queria saber de você agora sobre essa história do Foro de São Paulo. Será que teve algum papel no meio de tudo isso? Ou seja, esse poder de negociação tremendo, né? Olha, Bernardo, algumas coisas me chamaram a atenção, a audiência, ministro, também, que aconteceu essa semana, tá? Esse aumento das tensões envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos, e ao mesmo tempo, tá? Uma coisa que me chamou a atenção foi um chamado à democracia que o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, fez ao Maduro, falando que todas as grandes revoluções que mudou e deu direitos aos campesinos, ao trabalhador, e quando o trabalhador conseguiu mudar o status quo, principalmente, né, ali do período da década de 30 para cá, nos últimos 100 anos, foi através da democracia. E aí ele fala que o que a Venezuela precisa agora não é de repressão, mas de democracia. E isso está acontecendo no mesmo momento onde que o Brasil parece dar, né? Isso aqui estou falando parece, porque é só uma aparência mesmo, é só uma fachada. O Brasil institui uma fachada, um verniz falso de que, não, olha só, estamos avançando. E o final da nota aqui, que a embaixada, o Departamento de Estado americano deu ao Sam Puncher, coloca isso. Talvez ali ficou interpretado que a dosimetria foi uma lei da anistia aqui no Brasil. Bom, aí o que vai ser pior? Quando tiver o entendimento de que isso não foi uma anistia ou de que, de repente, seria necessário voltar atrás com a Magnitsky, mas aí vai desmoralizar ainda mais toda a situação. O que eu soube de bastidores, tá, Bernardo, respondendo a sua pergunta, é que o Marco Rubio, tá, e o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, eles estavam trabalhando para que essa sanção Magnitsky não fosse revogada, tá? Essa era a intenção. Por quê? Principalmente o Marco Rubio, ele tem um entendimento muito claro do que acontece na América Latina e como os políticos ligados ao regime cubano, não sei se até que ponto eles têm um conhecimento, um aprofundamento sobre a instituição Foro de São Paulo, mas as ligações desses governos, né, socialistas do século XXI com o regime cubano, sim, qual que é o tamanho desse conhecimento, e o Marco Rubio trabalhava para que isso não acontecesse. E o que a gente vê dentro daquela questão envolvendo a cisão que existe dentro do Partido Republicano hoje, essa é uma vitória para a ala do J.D. Vance. Essa é uma vitória para a ala do J.D. Vance, a ala isolacionista, tá? A ala que vai tentar projetar tudo a partir do interesse e como se os Estados Unidos estivessem isolados no mundo e não dependessem de outros países. Porém, agora eu vou colocar uma coisa que é um pouco contraditória em cima disso. Que é o seguinte, a gente precisa lembrar que nas Américas você tem 3 grandes países. Quais são os 3 grandes países nessa ordem? Estados Unidos da América, Brasil e Canadá. E eu não estou falando de tamanho geográfico somente, tá, pessoal? Estou falando também da questão econômica. E o Brasil, ele é um país muito determinante para que as políticas que os Estados Unidos definir para todo o continente, segundo a sua visão de segurança nacional, ela tenha sucesso. Então, quanto mais próximo o Brasil esteja de uma administração americana que quer fazer esse pivot, né, fazer essa mudança, ela aconteça. Agora, é difícil dizer qual é o nível de oferta, o nível de acordo, o nível de benesses que foi dado aí ao Donald Trump, ao governo americano, pelo Luiz Inácio Lula da Silva. O que me preocupa, e é aqui que arrepia os meus cabelos, quando a gente fala justamente do Foro de São Paulo. Eu conversava com o Lucas Ribeiro em 2023, que foi seu colega no BSM, Bernardo, quando nós tivemos ali o anúncio do Tratado de Barbados, que foi um momento mais ou menos parecido com o que nós estamos vendo aqui hoje.
Olha só, a Venezuela fez um acordo com a oposição, a Noruega mediando, outros países, estamos aqui, o Brasil foi signatário, o Nicolás Maduro vai permitir ter eleições limpas, uma união aqui da oposição e etc. E aí teve a votação, né, as primárias da oposição, a Maria Corina ganhou com mais de 90%, e o Lucas Ribeiro, nosso colega, um dos analistas de política exterior mais competentes que nós temos no Brasil, ele estava muito feliz e veio comentar comigo. E eu falei para ele, Lucas, eu não compartilho do mesmo otimismo que você está. O Maduro vai perseguir, o Maduro não vai deixar Maria Corina ser candidata e ele vai tentar expurgar toda e qualquer oposição política que tenha ali dentro. Mas como ele vai fazer isso? Assinou o tratado, olha aqui o que está acontecendo, como é que ele vai parar uma força como a Maria Corina? Nós vimos aí a Maria Corina, né, saindo escondida para receber o Prêmio Nobel da Paz. Então, se isso aconteceu na Venezuela, a gente pode falar assim, não, mas olha, o Brasil tem instituições, tem oligarquia, o Brasil é muito maior, a coisa é mais difícil. São atenuantes? São, mas se em 2019 nós falássemos o que aconteceu em 2022, todo mundo ia dar risada e falar que a gente estava ficando louco. Se em 1º de janeiro de 2019. Se em 2022 nós falássemos o que está acontecendo até hoje, aqui, dia 12 de dezembro de 2025, muitas pessoas falariam que nós estamos ficando loucos. Então, assim, o que eu posso dizer para você, Bernardo? Eu não tenho uma resposta clara do que o Foro de São Paulo pode ter feito, mas o que eu olho é que na visão macro do processo, eu estou vendo a repetição do que já aconteceu em Cuba, do que já aconteceu na Venezuela, do que já aconteceu na Nicarágua, do que já aconteceu no Equador, do que já aconteceu no Peru, do que já aconteceu no Chile, e agora isso está acontecendo no Brasil. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo uma venezuelanização com uma mexicanização do Brasil, onde o crime organizado ele começa a entrar na estrutura do Estado de uma forma que fica difícil de você diluir, essa é a parte da mexicanização, e a venezuelização é quando você tem instituições que estão acima de todos os outros poderes e tratam eles como fantoches. Isso é virar Venezuela, pessoal. Todo o restante é derivado disso. A fome na Venezuela, as pessoas saindo do país e tudo mais, tudo isso é derivado dessa estrutura de poder. E eu estou vendo isso se repetir. E o detalhe, quais são economicamente os maiores países do Foro de São Paulo depois da Venezuela em si, né? Que a Venezuela é o centro logístico. Brasil e México. Então, nós vimos aí a própria presidente do México falando, vocês foram mexer com cartel, não me manda mexer com cartel, não. Deixa os cartéis aí. E o Lula está desencadeando operações, entregando alguns anéis do crime organizado, peixes pequenos, outros protegidos, como no caso do Banco Master, e fica tudo na aparência de que algo está fazendo. É a mesma história se repetindo nos últimos 20 anos. Isso que me preocupa. Eu olhar o macro e eu ver a história se repetindo. Isso me deixa sem perspectiva. E agora não estou nem falando em relação aos Estados Unidos, eu estou falando do nosso próprio continente. E vale ressaltar, o Brasil é o segundo maior país do continente. Um continente que tem mais de 50 países. E o Brasil é governado pelo fundador do Foro de São Paulo e garoto propaganda do Fidel Castro em 90. O Brasil tem uma Suprema Corte quase toda ela posta por membros do Foro de São Paulo lá. Então nós temos, por exemplo, o Zanin, que é o especialista do Foro de São Paulo em lawfare. E o que nós estamos assistindo por trás de todo o processo que nós estamos discutindo aqui? Lawfare. E qual é o poder no Brasil que está sobrepondo todos os outros? O judiciário. Fomentado por quê? E, gente, a gente fala muitas vezes, os Supremos, os ministros do STF, STJ, TSE, tudo que está abaixo, essa estrutura abaixo, também foi ali indicada pelo PT. Por Lula, por Dilma, por Dirceu, por Flávio Dino, entre tantos outros que o nome não aparece aqui. Então, esse socialismo do século XXI, planejado pelo Chaves no início do século, ele vai logrando êxito em alguns lugares. Foro de São Paulo está recuando,
Perdeu muitos países nos últimos 2 anos? Perdeu. Mas a essência do poder deles foi transferido para o lawfare. E eles se especializaram nisso nos últimos anos. Daí a criação do Grupo de Puebla, que muitas pessoas erroneamente falam, é o novo Foro de São Paulo. Não, é mais uma sucursal do Foro de São Paulo. E serve essencialmente para subverter a diplomacia, coisa que estamos vendo aqui hoje, e se especializar no lawfare, coisa que estamos vivendo aqui hoje. Então, assim, aí qual é o instrumento que nós temos para combater isso? Uma direita fragmentada, que tem um séquito que gosta de ficar perseguindo todo mundo, e que prejudicou. Prejudicou. Porque o séquito de pessoas que, inclusive, controladas pelo centrão dentro da direita, que se dizem mais puros que todo mundo, criou um ranço emocional que esse era o momento que precisávamos ter uma junção de legisladores atuando junto aos Estados Unidos. Ah, mas quem estava lá nos Estados Unidos era Eduardo Bolsonaro. Ah, não, mas é o pessoal que fica perseguindo todo mundo, ninguém presta, tal. E eu não estou dizendo que o Eduardo estava nisso. Eu estou dizendo que criou-se esse ambiente. E nós não vimos uma frente ser trabalhada, nós não vimos... eu cobrei isso daqui várias vezes. Qual a dificuldade de se criar blocos de atuação dentro de um Congresso com mais de 100 deputados da direita? Qual a dificuldade de mandar um chefe de gabinete de um deputado X para ir para os Estados Unidos, despachar de lá, fazer informes e montar uma frente, marcar reuniões, atuar com um escritório de lobby lá dentro de Washington DC? Paulo, assim, é tão óbvio, é tão simples. E os legisladores brasileiros são incompetentes. São um bando de incompetentes, despreparados, que ficam fazendo marca d'água e lacrando no Twitter. Essa é a verdade. E aí, em 2026, a gente vai esperar o quê? Um dedo na balança. Você está traindo, não. Você é intergaláctico, não. Você... A realidade bateu a porta, tá aí. Os legisladores brasileiros, em sua maioria absoluta, são incompetentes, não sabem fazer processo legislativo. Eles são tragados pelo esqueminha de conchavo e o fofocaiada de bastidor. É só isso que acontece em Brasília. Desculpa. Esquemas, vendas, é só isso. E se quisessem aprender alguma coisa com os americanos, mandassem lá 2, 3 assessores dormir dentro do Capitólio, se possível, para aprender como se faz. É simples. Não é difícil. Só que falta vontade também. Essa é a verdade, né? Mas o Vale Terno está em dia. Desculpa, Bernardo, eu te cortei. Não, Paulo, eu quero fazer só apenas um complemento ao que você disse, que é o seguinte, algumas pessoas estavam dizendo assim, não, eu vi até o próprio tweet do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, dizendo assim, tem como colocar de novo aí, por gentileza? De quem? O tweet do Eduardo, aquele comentário Eduardo, dele. Um segundo, por favor. Porque é preciso fazer uma observação ali, uma correção seríssima ao que o Eduardo disse, e aqui não é nada contra o Eduardo pessoalmente, nem nada, mas é uma imprecisão e uma falta de tudo com a sociedade brasileira, tá? Se eu puder colocar ali, que é apenas um complemento ao que você disse aqui, mas eu acho importantíssimo a gente falar. Quanto o Paulo Figueiredo postaram isso, né? A nota diz ali, ó, aqui, ó, o segundo parágrafo ali, pode dar um zoom? Lamentamos que a sociedade... Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve nas mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. Mentira. Então, assim, eu não sei se ele escreveu isso no calor da emoção e não quis dizer isso. Vou interpretar benevolamente o que ele quis dizer, talvez. Não é a sociedade brasileira que você tem que lamentar, Eduardo, com todo respeito. São os políticos, que o Paulo estava falando aqui. A sociedade brasileira fez o que pôde, desde 2013, ao menos, votando, indo às ruas, apoiando, tuitando, sendo presa, morrendo na cadeia.
A sociedade brasileira fez o que estava ao seu alcance enquanto sociedade. Os políticos brasileiros, que inclui o Eduardo, todos, né, direita, esquerda, bons, maus, não interessa, não são a sociedade brasileira. Eles, em tese, representam a sociedade brasileira, porque são eleitos por ela. Então, é uma incompetência dos políticos brasileiros. Tem as falhas no sistema, tem tudo, mas nós não vimos movimentos substanciais que foram cobrados pelo PH e por tantos outros aqui, né, que deveriam ter tido uma aproximação muito maior com a embaixada, com o consulado, com o governo americano, etc., que tinham essa ponte com o Eduardo, e não sei por qual razão, não me interessa, mas não aconteceu aparentemente, né? Teve aquela delegação lá atrás, que foi aos Estados Unidos no Capitólio, né? Enfim, ter aquelas reuniões. Eu acho que o Paulo não estava, né? Estava só o Eduardo, me parece, naquela. Mas, enfim, não interessa. O fato é o seguinte: você não pode culpar a sociedade brasileira. Não jogue essa culpa no povo brasileiro, que não tem o que fazer, senão fazer o que está acontecendo aqui no chat. Com toda razão, mostrar a sua indignação. Então, espero que numa outra oportunidade você possa, Eduardo, corrigir isso com todo o respeito que estou falando para você, mas assim, não pode culpar a sociedade brasileira. Tem que se apontar os dedos aos políticos, como o Zé Trovão, que estava defendendo o Glauber Rocha, tá? Do PSOL, lá no plenário. Isso é inadmissível perante uma situação dessa. Defendendo um psolista. Então, assim, não dá. Não dá. Assim, é inadmissível culpar a sociedade brasileira. Você não pode jogar um peso desse em cima da sociedade. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Glauber Braga, eu falei Glauber Rocha, né? Glauber Braga. Ninguém tem esse direito, tá? Então, assim, para fazer apenas essa correção aqui fraternal, eu espero que ele tenha tido toda a boa intenção e não tenha tido a intenção de culpar a sociedade, mesmo porque a sociedade não pode fazer nada em conjunto, senão pelos seus representantes eleitos. É assim que o nosso sistema funciona, para bem ou para o mal, né? É isso que eu queria dizer, porque assim, a sociedade brasileira só se ferra e ainda recebe a culpa. Não, a culpa é do Lula, a culpa é do Moraes, a culpa é do sistema corrupto, a culpa é da ineficiência, da incompetência dos políticos de direita, a culpa é da falta de organização, a culpa é do ego dos nossos políticos de direita. Ficam abrindo lives, a esquerda está com medo. Outro dia eu vi um lá, não vou nomear aqui. A esquerda está temerosa, o Moraes acabou. Ficam fazendo vídeo na internet. Eu fico olhando o Moraes agora, falando, que delícia, continuem, tá ótimo.